celular para esse QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela, para colocar a Flash dentro da sua empresa e revolucionar o benefício corporativo, não é, minha parça? É exatamente isso. Tamo junto, Flash, ó, cheio de pelicanos Tá aqui. aqui, ó, lindinhos. Muito E fofo. nós temos uma surpresa. Para começar, nós temos algumas surpresas para a nossa convidada, mas a gente vai começar Pela primeira. pela primeira. Vamos lá. Olha a surpresa, lá. o nosso emblema do dia. Ai, que fofa. Essa é a nossa ilustração, nosso emblema do dia, que quer dizer o quê? Vocês estão sabendo que muito em breve os emblemas vão poder valer grana, não é mesmo? isso. Vão valer Sparks dentro da plataforma. Então corre lá para resgatar o seu. Fala, eu tava nesse episódio. Só entrar em venuspodcast.com.br e o código é Bet. BETH. B-E-T-H. Fechado? Muito mais. Muito bem. Temos mais surpresas. Como a gente Temos. estava mencionando que muita gente que já sentou aqui já mencionou o seu nome, a gente pediu alguns vídeos especiais dessas pessoas. A gente não que costuma legal. fazer Queriam, isso, né? Mas... Isso não acontece. É. Mas essas pessoas queriam muito estar aqui. A Xanda já tá aqui, a gente já Xanda tá entregando veio. a surpresa para quem está assistindo a gente. Xanda, pregadora da palavra. Pregadora da palavra, Beth Russo, está aqui. Mas a gente tem outras pessoas que queriam muito estar aqui. Então a gente tem a Arin, que é, enfim, ela que trouxe para mais próximo da gente, como vamos dizer assim, o palpável. Sim. Né? A gente viu acontecer na vida dela algo que Ela tem era... um relato surpreendente sobre. E ela quis participar também. Que legal. Então, Lógico. vamos ver? Tem aí, Fih? Você coloca pra gente? Valeu. A gente vai ouvir Gente pelo do fone ou pela céu. TV? Pela TV, Tá bom. então bora. Você fez live hoje, Beth? Não, hoje não. Hoje não. Hoje a live é aqui. A live, Ah, a live é nossa stories hoje. A live é compartilhando nossa. que eu ia estar aqui. Ah, é? O pessoal E ia um assistir. vídeo bem cedinho que você postou. Fiquei super feliz. Ah lá. Ari. Arin. Arin, linda. Abençoada. Eu fiquei extremamente feliz quando a Cris falou que você ia participar do Vênus, porque você é uma pessoa tão importante na minha vida, você é uma pessoa que modificou tanto o meu jeito de pensar, que eu não tenho outra coisa para lhe dizer que eu sou grata, que eu sou extremamente grata pela sua vida na vida das pessoas. Você é uma pessoa tão necessária, Beth, você é tão abençoada, você é tão iluminada, e é isso que você dá para as pessoas, né? Porque como você me ensinou, a gente só dá o que a gente tem. Então você só tem luz, e você só é luz. Beth, muito obrigada, porque hoje eu só tô onde eu tô profissionalmente, porque você me ensinou como atrair isso. Beth, eu te amo. Você é maravilhosa. Você é muito necessária na vida das pessoas. Beth, abençoada. Ai, que linda, que Meu linda. Deus do céu! Já Demais, começamos né? Surpreenda, eu também com te emoções. amo, Ari, linda. Demais, né? Gente, Deixa só a gente falar sobre a história da Arin um pouquinho, a gente já vai para outro Vamos. vídeo. Porque a história da Arin, ela já contou aqui, mas é curioso a gente pensar isso acontecendo, você sem ter controle algum sobre isso, né? É tipo assim, você modificando a vida de pessoas, as coisas acontecendo, e você... Óbvio, depois você ficou sabendo porque a gente fez questão de ir lá gritar no seu ouvido de contar. é assim, com o único desejo, o único propósito meu é compartilhar. Eu sempre falo que eu não tenho a capacidade de ensinar nada para ninguém, eu não tenho a intenção de ensinar nada. Eu só estou compartilhando o que mudou minha vida, o que vem mudando, porque eu aplico na minha vida tudo que eu compartilho. E é muito legal ver que esse compartilhamento está tocando o coração das pessoas. É interessante, quando a energia realmente não tem distância, e a energia é algo que existe, porque as pessoas, a maioria, 99% das pessoas que estão lá no YouTube, desse mais de 1 milhão de pessoas, não me conhecem, nunca me viram, só tem contato comigo no vídeo. Eu falo que eu não sei onde que eu estou entrando, eu entro em cada buraquinho, em cada casa, que eu não sei aonde eu estou indo, e transformando a vida das pessoas, pessoas que não tinham emprego, pessoas que não tinham mais esperança, pessoas que estavam doentes, pessoas que na pandemia não viam uma saída, e pessoas que descobriram que elas podem, porque elas são extensão da fonte criadora, que elas têm um poder inacreditável. Então, elas passam a conhecer o poder que elas têm, e com as práticas que eu compartilho, cada pessoa que coloca essas práticas na vida delas começa a ver o resultado. Então, a mágica começa a acontecer, a mudança começa a acontecer. E é algo tão inacreditável que eu fiz um evento presencial, não fiz mais porque veio a pandemia, eu queria ter feito, mas foi incrível. Eu fiz um evento para 300 pessoas em 2019, no final de 2019.
Eu falei, Pouquinho antes. quem é que vai querer vir me ver, né? Mas aí, eu achei, em um dia, a gente vendeu todos os ingressos. Nossa. E aí eu falei, eu vou tirar foto com as pessoas no final do evento, sem marcar. Porque quem é que vai querer tirar foto? Vai acabar o evento, vai todo mundo embora. Porque veio muita gente, veio gente até do Japão. Todo mundo queria comprar. Eu vendi 2 meses antes e não tinha, porque não tinha espaço. Não dava para colocar as pessoas. Acabou o evento, acabou a palestra. Ninguém foi embora. A gente teve que se virar nos 30 para organizar todas. Tinha mais de 300 pessoas, porque no final a gente foi enfiando. Todo mundo queria tirar foto, mas não porque as pessoas são fãs, porque eu sou ídolo, não. Porque cada pessoa tinha uma história, de agradecimento, de transformação de vida, de coisas impossíveis. Era com questão financeira, com dívidas, com relacionamento, conflito com o pai, não falava com o pai há 20 anos, saúde. Curas, assim, surpreendentes, coisas incríveis. Então, cada pessoa que me abraçava tinha uma história para contar. Era incrível, foi incrível, foi mágico. Eu queria muito saber a sua história, a história que você tem para contar. A história é longa, isso não dá para contar. Quer colocar o da Gi antes primeiro? Vamos colocar o vídeo da Gi. Porque tem mais uma surpresa. Tem mais uma surpresa, mas eu quero muito saber a sua história, mesmo que seja longa. Tá bom, nós temos tempo. Tá bom. Todo o tempo do mundo. Obrigada. Eu te conheço há 2 anos. Peraí, Cadê? Tem o videozinho. Essa é a Gi do Espírito Santo. A Gi Nossa. é minha amiga, é a melhor amiga da minha vida. Ela é maluca com você. Ela vai contar um pouquinho mais sobre o quanto ela te acompanha, mas ela queria muito estar aqui. Ela, quando ficou sabendo, ela foi a pessoa que eu falei que dava... Ah, meu Deus, a Beth vai estar lá. Eu achei que ela ia pegar um voo. Eu achei que ela ia pegar um voo pra vir. É porque ela tá trabalhando agora, porque senão ela estaria aqui. Mas a gente vai ouvir, ela vai contar direitinho. Ei, Beth, eu te conheço há 2 anos através da Cristaiva, da Ariana Lute, do Paulo Vieira. Nós estávamos tomando café um dia e eles estavam falando do seu conteúdo. Eu nunca tinha ouvido falar de Japamala. E aí eu instalei o aplicativo, comecei a fazer o Ho'oponopono mágico e desde então a minha vida é outra, Beth. A minha vida se transformou com o Ho'oponopono mágico, eu pratico todos os dias. A minha família, os meus amigos, todos eles ganharam Japamalas. Minha irmã Karina é uma grande fã sua. Legal. E seu trabalho está nos ajudando muito nesse período que a gente está passando, porque a gente acabou de perder a nossa mãe. E os seus vídeos nos acalentam, sabe? A prática do Ho'oponopono mágico nos coloca em conexão com Deus. Eu quero te agradecer muito pelo que você faz. Você é abençoada, você é maravilhosa. Que a vida sempre te surpreenda. Amém. Linda, amo você. Amém, você Gi, também. linda. Amém, linda. Obrigada por ter Gratidão, mandado coisa o vídeo. linda, gente. Hoje Ela a gente que bonita. tá cheia de surpresa pra você. Ela que deu meu Japamala. Nossa. É, a Gi faz isso mesmo, ela sai distribuindo. Ela fala, tem que ganhar, não pode comprar. Então Você ela pratica? vai... Você Pratico, pratica? eu Ai, acho que legal. maravilhoso. É maravilhoso. E eu sempre falo isso pras pessoas. Quando eu falo de gratidão, não é um, ai meu Deus, poliana, porque tá tudo certo na minha vida, eu tô falando de gratidão. Não é isso. É você ter o sentimento de gratidão mesmo. É você, aquilo que a gente tava falando de começar, que a gente vai entrar nesse assunto já depois, mas é você sintonizar a coisa boa, pra você ficar, sabe, sintonizado com o que você espera, para que o que você espera chegue, com o seu sonho. Com o que você quer ver acontecer na sua vida. E a gente vai falar sobre isso melhor, mas enfim, a gente tinha essas mensagens Legal. que Ai, que precisavam legal. chegar até você. Muito Elas fofa. estavam Amei, muito, coisa muito linda. ansiosas, com certeza estão assistindo a gente, então um beijo, Arim, Beijo, Arim, um beijo, Gi. Gi. Beijo. A Xanda Amei, veio coisa representando. A Xanda tá de embaixadora da... Não, já cheguei Do aqui grupo. com essa surpresa da Xanda. É. né? Foi, Que a Xanda é foi. aluna do Imã do Dinheiro. A Xanda tá sempre lá comentando em todos os... A Xanda é amigona, que eu nunca tinha visto na vida. Ela falou, "Nunca Amiga encontrei." da virtual, sabe aquela amiga que tá sempre lá comentando, compartilhando. Marcando presença. Muito legal. E agora muito, tá aqui. Ah, que massa E isso, hoje cara. eu tive o prazer de conhecer. Muito legal. Várias histórias se cruzando, né? É. De pessoas, É. de um grupo de amigos. O Paulo Vieira também faz, ele Também, pratica? também. Não O Paulo, sabia. teve um show do Paulo que a Nossa. Beth foi. Foi E incrível. quando acabou o show do Paulo, fez fila de humorista pra tirar foto com a Beth. Lembra disso, Beth? Aí, a gente, que Paulo Vieira? Paulo Vieira é as pessoas que querem tirar foto. Paulo Vieira a gente vê todo dia. Quer tirar foto com a Todo Beth. mundo tirando foto com a Beth, Mas eu maravilhosa. fiquei emocionada naquele dia. Que ele tava começando o espetáculo, na hora que eu entrei para sentar, ele falou, não acredito. Ele parou, ele falou, vida me surpreenda. Não acredito, gente. Eu falei, meu Deus, fiquei emocionada. Fiquei muito feliz. Nossa. Então vamos conhecer a sua história. Como é que você chegou até
Ho'oponopono, Vida Me Surpreenda, o Japamala. Como é que foi pra você? Da onde Foi você é? buscando. Como é que... Foi buscando solução para minha vida, porque Em qual Porque eu momento achava que você tava? interessante, porque eu achava interessante assim. Por que tem tanta diferença? Porque se Deus é tão bacana, se Deus é tão incrível, se Deus é puro amor, por que tem tanta injustiça no mundo? Por que algumas pessoas têm tanto, outras não têm nada? Por que a vida é tão difícil para mim, mas para o meu colega de trabalho as coisas fluem com uma facilidade? O que tem diferente? Aí o meu pai tinha muitas crenças limitadoras, porque a gente é uma soma do que a gente viveu e aprendeu. Sim. Muitas coisas do que a gente acredita, a gente não viveu, mas a gente ouviu, principalmente das pessoas que conviveram com a gente. Uhum. E eu aprendi muita coisa que não era legal com os meus pais, porque eles não têm culpa. Mas eles também aprenderam com os pais deles. E eles só E os pais repassaram. deles com os pais. Então, sabe aquela de ir passando a bola? De passar a receita do bolo? Sim. E aí você faz a receita, mas você nem sabe de onde que veio, mas você faz a receita certinha, sem questionar. Será que é assim mesmo? E a gente vai, e aí a vida vai acontecendo porque você cria um padrão de comportamento, um jeito de pensar, um jeito de ser, um jeito de agir que cria pobreza ou que cria riqueza. O meu jeito, aquilo que eu aprendi, estava criando pobreza e muita dificuldade. Uhum. Eu aprendi que dinheiro que vem fácil, vai fácil, que a vida é luta, que é bonito lutar, que Deus ajuda quem madruga, só quem madruga. Se você acordar tarde, esquece, deleta o seu dia, que você não vai, aquele dia não vai acontecer, você não vai ter um resultado legal. Então, sacrifício. E eu ouvi muitas histórias de sacrifício dos meus avós, porque minha mãe é espanhola, ela chegou no Brasil aos 9 anos, eles viajaram 16 dias, fugindo de uma guerra, de uma possível guerra que aconteceria na Espanha. Que na época tinha o General Franco, meu avô tinha servido na Segunda Guerra Mundial, passaram fome, assim, risco de morrer, muito medo, sobreviveram assim, porque por muita fé e porque minha avó era muito batalhadora, ela ia até o pueblo para pegar comida, para trazer para dentro de casa. Então, era tanto medo que eles viveram, que eles assim, quando teve a possibilidade de ter uma outra guerra, eles vieram embora. E aí a minha avó tinha uma dor muito grande, porque um dos irmãos da minha mãe, um dos filhos dela, quando eles estavam vindo, ele estava na fase de servir o exército. E eles tinham feito um cambalacho para que ele pudesse vir. Só que foi descoberto, ele acabou ficando retido. E nunca mais a minha avó encontrou esse filho dela. Encontrou depois de muitos anos. Então, a minha avó ela tinha um sentimento de mágoa, de dor. Todos os natais, todos os encontros de família, ela não se permitia ser feliz, não se permitia, porque ela pensava no filho que estava sozinho. Então, eu não vou me divertir, eu não quero ser feliz, nós estamos aqui reunidos. E onde ele está? O que aconteceu com ele? Sim. Então, todos os dias, eu ouvia o meu avô e minha avó sentar na mesa para comer com a gente, contando histórias de sofrimento, da guerra. E eles não sabiam que quanto mais eles falavam de tudo que não era legal, de todo sofrimento, eles estavam criando mais sofrimento. Porque tudo é energia. Eu também não sabia naquela época. A gente é energia. A gente vibra, né? Se você pegar um equipamento que consiga ver mesmo, né, as menores partículas, você vê que nada é sólido como parece, tudo é energia, a gente está vibrando o tempo todo. Nós somos um aglomerado de átomos que estão em constante mutação. Então, é fácil você se curar, porque se os átomos que compõem você, que criam essas células, seus órgãos, estão em constante mudança, se você muda o seu padrão de pensamento, se você muda as crenças de sofrimento, de doença, de que a vida é luta, de que tudo é difícil, você muda financeiramente, você muda os seus relacionamentos, você muda a sua saúde, você muda tudo. Você muda a sua realidade. E o bacana é que só depende de você. Os meus avós, eu vi eles sofrendo muito. A vida foi uma luta porque eles acreditavam e eles viviam falando disso. Então, chegou uma época da minha vida que eu tive tantos perrengues. Eu casei e não deu certo. Casei com um príncipe e o príncipe virou sapo. Não, na verdade, ele era daquele jeito. Eu não enxergava, porque a gente só enxerga aquilo que os nossos programas permitem que a gente veja, né? A expectativa que você criou. Isso, eu queria. Mas depois, o pior de tudo é que cada pessoa, não é criticando ele, não, que eu sou profundamente grata a ele hoje. Já amaldiçoei muito, mas hoje eu agradeço infinitamente, porque graças a ele eu mudei tanto, eu busquei tantas soluções para minha vida e mudei minha vida. Mas, assim, quando eu me separei dele,
O meu relacionamento com ele foi tão desafiador que eu fiquei vibrando num desejo de vingança. Eu desejava tudo de mal para ele. Que ele não ganhasse dinheiro, que ele pagasse tudo que ele tinha feito para mim. Então, esse desejo que eu tinha para ele estava voltando, estava acontecendo comigo. Então, eu era um imã de acontecimentos, de tragédia. Eu vivia ralando o carro. Eu desejava que ele não tivesse dinheiro. Quem não tinha era eu. Eu vivia perdendo dinheiro. Nenhum negócio dava certo para mim. A vida não fluía para mim. E até que culminou num dia que eu sofri um acidente de carro. A minha irmã me pediu um favor, eu saí para fazer esse favor para ela, bateram no meu carro, não tinha seguro. O carro praticamente deu perda total, mas eu não me machuquei. E naquele momento aconteceu uma coisa interessante. Eu saí do carro e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso daqui é resultado, eu estou criando isso aqui. Porque uma pessoa que eu tinha conhecido tempos atrás tinha dito para mim que eu tinha atraído aquele relacionamento, que eu tinha criado aquilo e que eu tinha que ter gratidão por tudo que eu tinha vivido, porque tudo que a gente vive ensina algo. O que eu posso aprender com cada situação, por mais difícil que ela seja, por mais desafiadora. E aí, naquele dia do acidente, o rapaz que bateu no meu carro não tinha seguro e o carro dele era velhinho, velhinho. Nossa, ele não tinha nem um tostão e o carro dele não amassou quase nada, olha só. Foi o Apesar, o meu que detonou, ou seja, a lição era para mim. E eu comecei a agradecer, eu falei, tem algo para eu aprender aqui, a partir de hoje eu não vou mais reclamar. E eu comecei a agradecer por tudo e eu falei, existe algo que eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais que a minha vida seja assim, eu não quero viver com o sentimento de amaldiçoar as pessoas, desejar um mal para o outro, eu só quero ser feliz. E eu comecei a estudar, comecei a entrar numa busca de estudo para eu encontrar a solução para a minha vida, para os desafios que eu estava enfrentando, para a dor que eu estava vivendo, para a dificuldade financeira que eu enfrentava. Porque tudo era muito difícil para mim, não conseguia ganhar dinheiro, nada, eu dava um passo para frente. Sabe quando você está patinando? Na época, eu tinha uma malharia e eu trabalhava numa malharia com a minha mãe. E a gente fazia costura, eu era sacoleira. Eu pegava sacolas e saía para vender de porta em porta. Eu tinha umas amizades que eu tinha trabalhado num jornal famoso lá, que é o Diário do Grande ABC. Eu tinha sido, numa época, secretária do diretor de redação. Então, eu tinha muitos amigos, eu pegava sacolas e ia vender lá no jornal. Aí, depois, as coisas mudaram. E aí surgiu uma oportunidade. Quando eu era secretária no jornal Diário do Grande ABC, tinha um corretor de imóveis que fazia muito negócio com o diretor de redação. E ele me convidou para ser corretora de imóveis. Eu falei, não, nunca vou trocar o certo pelo duvidoso, porque aqui eu tenho um salário. Corretor não tem garantia de nada. Se vender, ganha. Se não vender, não ganha nada. Sim. Mas, quando a malharia acabou não dando certo também, e a gente acabou fechando, aí eu lembrei, aí eu fui fazer uns bicos em feira de utilidade, naquela UD que tinha UD, né? Feira de utilidade doméstica. Sim. E aí eu lembrei dele. Um dia eu fui dormir, eu estava buscando, eu falei, eu quero trabalhar em algo que seja assim, que seja legal, que não tire, que não me aprisione, porque eu sou uma pessoa que eu adoro a liberdade, né? Eu gosto de ficar na natureza, eu não gosto de ficar presa no escritório trabalhando, eu me sinto muito amarrada. E aí falei, poxa, eu poderia trabalhar com vendas. Lembrei dele, procurei o telefone dele na lista, não achei. Mas eu sabia onde era a imobiliária. Aí, no dia seguinte, que eu estava livre, eu fui até a imobiliária dele, conversei com ele, ele falou, pode começar amanhã. Eu falei, olha, amanhã eu não posso, porque eu estou trabalhando, estou fazendo uma feira, estou trabalhando na UD. E eu encerro o final da semana e eu começo na segunda. E assim eu comecei a trabalhar como corretora. E o interessante de tudo é que, não sabendo vender, não tendo experiência nenhuma de mercado, não sabia nem o preço de mercado, não sabia avaliar imóveis, nada. Mas no primeiro mês que eu trabalhei, eu fiz uma venda. Você acredita? Aí todo mundo falava, nossa, é sorte de principiante. Principiante. É porque eu tinha tanta vontade, eu fui com vontade, eu fui com fé, eu fui acreditando, eu fui naquela felicidade, na alegria, e eu acabei atraindo. Eu também não entendia isso, mas isso aconteceu comigo. Você não tinha pesquisado sobre lei da atração? Não tinha, não conhecia nada disso. O segredo, essas coisas? Não tinha conhecimento de nada disso. Mas hoje, olhando para tudo que eu vivi, eu falo, era a minha vibração. Porque aquela coisa da fé, é o sentimento. Eu fui acreditando. Eu não acreditei que não daria certo. Eu fui acreditando que daria certo. Sim. E naquela época, os pagamentos eram em dólar. Nossa, na hora que eu peguei aqueles dólares, eu falei, meu Deus do céu. Era tão mágico, tão maravilhoso. E aí, aí eu andava sempre com um corretor, que era o Luciano, que ele estava me ensinando. Todos os imóveis que eu entrava com ele, os clientes falavam, os proprietários, essa é a compradora? Eu falava assim, não, eu sou corretora, eu sou aprendiz e corretora. E aí eu fui me dando tão bem, fui amando trabalhar nessa área, fui tendo sucesso.
Só que o que aconteceu comigo? Eu fui tendo aí eu comecei a estudar, fazer cursos de prosperidade, cursos de lei da atração, comecei a estudar tudo relacionado à energia, à vibração. Aí conheci o segredo também, que estava começando a ser divulgado, mas eu não conhecia o Ho'oponopono ainda. Não Isso tinha em que chegado ano? até mim. Ai. Eu conheci o Ho'oponopono, que chegou para mim um e-mail falando do Dr. Hugh Levine, que era o psiquiatra havaiano que tinha feito a cura naquela ala do hospital psiquiátrico, por volta de 2007. Então Foi isso nessa daí época. deve ser comecinho dos anos 2000. Isso. E aí eu tava indo bem como corretora, mas eu tinha muitos altos e baixos. Por exemplo, eu atendia, todos os clientes gostavam de mim, sentiam confiança em mim. Mas eu realizava 2 vendas no máximo no mês. Quando vinha a terceira, a quarta venda, eu sabotava. Falava, nossa, tá vindo muito fácil, tá vindo muito fácil. O que vem fácil, vai fácil. Porque você tinha isso na sua criação. Isso daí era forte em mim, muito forte. Eu criava, eu me auto-sabotava, mas eu não tinha a consciência disso. Então, tudo que era muito fácil para mim, eu falava, isso aí vai dar errado. Eu acreditava que ia dar errado e assim era. Porque tudo acontece através da gente, né? Se eu acredito que é fácil, assim é para mim. Se eu acredito que é difícil, assim é. É fácil para você. Você acha que é fácil? Você vai lá, você tira de letra. Eu acho que é difícil, vai ser para mim, porque eu estou criando. E eu criava dificuldade. Então, eu fazia 2 vendas, chegava a terceira, a quarta, a quinta, todas vendas feitas. Acontecia alguma coisa, eu tinha certeza dentro de mim, eu falava, vai dar errado, vai acontecer alguma coisa, e dava mesmo. E ficou assim por um bom tempo. E aí eu tinha desejos, eu falava, puxa vida, eu tinha colegas que eram muito prósperos, eu falava, por quê? Se ele pode, eu também posso. Até uma época, até um momento da minha vida, durante muitos anos, eu acreditei que quem nasceu pobre não tinha como ser rico. Que para você ser rico, você tinha que nascer numa família rica ou ganhar na loteria, só. Essas 2 possibilidades. Ou casar com alguém rico. Aí eu falei, acho que eu vou casar com alguém rico. E aí eu queria atrair alguém rico, né? Um homem rico para namorar. E eu atraí alguns ricos. Eu atraí. Só que eu falei, meu Deus do céu. Aí você vai se relacionando. Eu falei, mas eu não quero, o dinheiro não é tudo. Eu comecei a pensar, não, o dinheiro não é tudo. Não me preenche. Não me preenche, eu não quero isso para mim. Mas aí veio uma outra, aí como eu estava naquela coisa de busca, né? Porque quando você busca, é aquele ditado, quando você bate, a porta abre. Tudo é energia e a fonte criadora da qual nós somos extensão, nós somos pura energia. Essa fonte criadora que tem gente que tem preconceito de falar Deus, porque Deus conecta a religião, né? Eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, a fonte criadora, que a física quântica chama de vácuo quântico, que é essa energia que está em todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo, criador de tudo, está em todos os lugares. Nesse espaço que você pensa que é vazio, que você não consegue ver, não existe vazio. Essa energia é puro amor, ela está em todos os lugares e a gente é a extensão dela. E a gente tem todo o potencial dela em nós para criar qualquer coisa. E a gente está criando o tempo todo. Só que como o foco da gente, como a gente tem muita crença limitante de incapacidade, de limitação, de que, por exemplo, para eu ser rica, eu tenho que ganhar na loteria, eu teria que ter nascido rica, que não foi o caso, então já tinha uma primeira chance já foi. chance perdida, casar com alguém rico. Os ricos que eu conheci, falei, não, é um preço muito alto, não quero isso para mim. Mas aí acendeu uma luz. Se ele pode, eu também posso. Eu também posso. Porque os ricos que eu conheci, eles não tinham nascido ricos. Eles tinham construído a riqueza. Sim. Todos os ricos que eu conheci tinham vindo de famílias pobres e construíram através do trabalho, do potencial que eles tinham. E aí eu falei, puxa, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não é? E aí tinha aquela questão, porque o homem consegue, a mulher não, né? A mulher tem que ter um homem, que nem quando eu comprei essa casa agora, onde eu estou morando, a casa foi um grande desafio para mim, porque eu percebi quantas crenças limitantes eu tinha. E os corretores mandavam mensagem para mim, mandavam WhatsApp com casas assim de 9 milhões. E aí teve um que mandou e falou assim, olha, pede para o seu marido comprar para você. Eu falei, meu Deus, mas que marido? Mas quer dizer que se eu não tiver um marido rico, eu não vou ter a casa? Pede para o seu marido comprar para você. Aí me veio um site assim, eu falei, não, meu marido é o universo. Eu sou o universo, eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando eu vi aquele valor, eu também achei que era muito para mim. Eu percebi o quanto eu tinha e foi um desafio muito grande para eu conseguir realizar esse sonho. Foi um outro desafio. Mas assim, voltando no que eu estava falando, do desafio de realizar os negócios, né?
Aí eu percebi e eu comecei a buscar um caminho para eu também poder ser rica. Porque se aquelas pessoas conseguiam, o que eu tinha de diferente? Aí meu pai falava, não, a gente não vai conseguir porque com certeza na outra vida é karma, tá? Porque meu pai tinha uma visão assim de karma também. Então a gente devia ter, eu acho que eu furei muito olho de passarinho na outra vida, meu pai falou. Porque nessa vida tudo deu errado para mim, a gente furou muito olho de passarinho, Tá não vai pagando não, tudo. estamos pagando, a gente vai pagar nessa vida, não tem jeito. E aí quando você acredita que você veio aqui para pagar, Você só paga. acabou, aí você vai pagar mesmo. Mas Uhum. não porque tem que ser assim, é porque você acredita. E você cria aquilo que você acredita. E atrai. Aquilo que você acredita, você manifesta. Você é um imã daquilo que você sente, né? Então, meu pai, ele falava muito isso. Eu fiquei muitos anos da minha vida trabalhando. Quando eu era corretora, eu trabalhava de segunda a segunda, não sabia quando era segunda, quando era domingo, feriado, trabalhava todos os dias, não tinha folga. Eu não viajava nem para a praia grande, que é pertinho, eu não conseguia ir, que eu amo praia, não conseguia ir para lugar nenhum. E aí eu ia lá, nem site de viagens eu olhava, porque o meu pai falava, filha, não olha, não vai procurar, porque você vai passar raiva, porque você não pode pagar. Você não pode viajar. Você não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Aí eu falei, tá bom, eu não tenho dinheiro, mas sabe o que eu vou fazer? Eu fui no Carrefour, comprei uma cadeira de praia, botei no quintal, falei, vou tomar sol aqui. Aqui é a minha praia. Eu comecei a encontrar formas de criar lazer na minha vida. Sim. Mas Se eu eu não vou não até a praia, eu sabia. trago a praia até mim. Eu criei a praia no quintal, era um corredor da casa da minha mãe. Pois eu montei lá, eu botei uma cadeira de praia confortável, gostosa. E eu fechava os olhos e me sentia na praia mesmo. Aí depois, olha só como as portas vão se abrindo. Por quê? Porque as pessoas falam, mas eu não tenho como sonhar, porque eu não tenho. Mas você não pode esperar, você não pode ser São Tomé, que só acredita quando vê. Porque a vida não acontece dessa forma. Primeiro você tem que acreditar para fazer acontecer. Você acredita, você sente, que nem eu, botei a cadeirinha do Carrefour e senti que eu estava na praia. E as oportunidades começaram a surgir. A primeira oportunidade foi que eu fui, era um feriado prolongado, e estava um solzão, e todo mundo viajando, e aí eu ficava naquela de ficar sentindo inveja de quem estava viajando, né? Todo mundo pode, menos eu, que é um outro sabotador, ficar sentindo inveja, porque aquilo que você sente, que não é gostoso, está sendo um imã de mais sentimentos e mais acontecimentos para confirmar o que você está sentindo. Então, eu ficava sentindo inveja, vinha mais situações para eu não conseguir realizar meu sonho, para invejar mais ainda os outros. Para aquilo não vir para mim. Aí eu falei, não vou ficar conectada com nada disso. Fui arrumar o cabelo. Falei, vou cuidar de mim, vou arrumar o cabelo. Cheguei na cabeleireira e encontrei uma professora do ensino público. E ela falou, olha, eu vou no Sesc, eu vou de graça. Sabia que você pode tomar sol de graça no Sesc? Eu falei, não, existe Sesc em Santo André? Ela falou, existe. Se você quiser, vamos lá. Ela estava morenaça, uma cor linda, maravilhosa. E eu branca neve. Eu falei, quero. Eu fiquei olhando aquela cor dela. Eu falei, nossa, já me senti numa praia. Assim. Eu fui com ela me levou. Ela passou na minha casa, me pegou. Sesc tem piscina, né? Piscina, um clube fantástico. Aí a gente colocou a toalha, deitamos lá no gramado, assim. Gente, que delícia. E eu comecei era de graça, não precisava ser sócia, nem carteirinha do Sesc eu tinha. A gente podia entrar e sair. Então, eu comecei a frequentar e comecei a me sentir num resort. Aí eu deitava lá no Sesc e me sentia no resort, que eu nem sabia como que era o resort. Nunca tinha conhecido um resort na minha vida. Aí, Você visualizava. Fechava os olhos e me sentia a brisa do mar, o cheiro do mar, o vento, sentia os coqueiros, assim. Eu estava no resort, era no Sesc, mas na minha mente era um resort. E as coisas começaram a acontecer, as oportunidades. Aí a minha irmã morava no Rio de Janeiro, e aí ela começou a me convidar para ir para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei a ir muito para o Rio de Janeiro. Assim, todo final de semana eu fazia, né? Eu ia de ônibus, pegava o ônibus na rodoviária, viajava a madrugada inteira, chegava lá de manhã, que era baratinho, acho que era 100 e poucos reais a passagem. Ficava hospedada na casa da minha irmã e passeava em Botafogo, ia para Copacabana. Aí eu comecei a fazer aquilo que eu sonhava, gastando pouquinho. E, por incrível que pareça, as portas foram se abrindo para mim. Aí chegou um dia, mas assim, financeiramente, eu não estava bem financeiramente, não. Era uma gangorra. Eu Não estava vendia aqui e estável. perdia. Não tinha estabilidade. Certo. E eu queria ter uma condição assim que me permitisse, que o meu grande sonho era poder dar uma vida legal para os meus pais. Isso é uma coisa que é importante falar, que quando você tem um desejo, quando o seu propósito envolve outras pessoas, fica mais fácil você conseguir a sua riqueza, conseguir chegar onde você quer, quando você quer ajudar outras pessoas.
Porque Por que é isso? uma coisa... Porque nós somos todos um. Sim. Você já ouviu isso, que somos um? Porque a fonte criadora, que criou tudo e conecta tudo, é uma coisa só. Ela se subdividiu e está tudo conectado, um grande entrelaçamento quântico. Nós estamos todos conectados, como se fosse uma grande rede de internet energética. Só vira um pouquinho assim pra você. Desculpa, isso é. Então, é uma grande rede. O provedor é a fonte criadora. A gente está tudo conectado lá, né? Então, quando eu faço algo para você, é algo tão verdadeiro que a gente é amor, que quando eu faço algo de bom para você, a felicidade que eu sinto é maior do que se eu recebesse presente de você. Com certeza. É algo assim incrível. E aí eu tinha muita gratidão e vontade de retribuir, porque a minha mãe teve uma vida muito sofrida. A minha mãe teve 5 filhas. Ela trabalhou desde criança na feira. Ela sempre contava que ela ia de transporte, meu avô levava, ele foi feirante, vendia doces na feira. Ela ia em cima do burrinho, porque era o meio de transporte deles, para levar as coisas, mercadoria. Então, ela teve uma vida, assim, de muito sofrimento. E eu queria tirar ela, queria dar uma oportunidade de ela conhecer novos lugares, lugares bonitos, mostrar o mundo, porque o mundo tem tanto lugar lindo. Eu falei, eu quero conhecer, mas, principalmente, eu quero chegar lá, porque eu quero levar minha mãe, eu quero levar meu pai. Meu pai eu não consegui, porque ele partiu, já vai fazer 8 anos. Mas ele nem... Não, ele sabe que eu tenho canal no YouTube, porque tudo canal no YouTube eu criei depois também, ele já tinha partido, porque eu nem sonhava que um dia eu ia ter um canal, eu achava que essas coisas não eram para mim, nem assistia vídeos, nada. E aí eu fui buscando, né? E aí, onde que eu estava falando? Que eu me perdi um pouco? Da viagem para o Rio de Janeiro, que tudo que a gente faz com o Você objetivo começou a de viver ajudar as pessoas. Isso. Aí eu e que você comecei, queria ajudar sua mãe. aí eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, né? Coisa que antes era uma coisa impossível para mim. Eu não tinha brecha para nada. Eu trabalhava de segunda a segunda. Aí as oportunidades de folga no trabalho começaram a surgir. Olha só como a gente cria as coisas. Porque antes eu era obrigada a trabalhar de segunda a segunda. Era um trabalho escravo. Eu não tinha liberdade para nada. Mas a liberdade começou a surgir. Olha só, eu comecei a criar oportunidade. E eu não me prejudiquei. Os clientes, parece que uma coisa incrível. Os clientes me aguardavam, eles faziam questão de me aguardar. Tinha feriado prolongado, eu chegava do feriado prolongado, era carnaval, eu estava lá no Rio de Janeiro. Eu chegava na quarta-feira de cinzas, era botar os pés na imobiliária, ligava o cliente comprador, já tinha visto um imóvel, tinha sido indicado por alguém, eu ia lá, mostrava e a venda acontecia. Por você. E queria ser atendido por mim. Eu recebia muita indicação, porque os clientes que compravam comigo, eles gostavam do atendimento e eles sempre voltavam a comprar, indicavam amigos, indicavam parentes. Você gostava desse trabalho? Amava, amava. Eu sempre falei que eu não era vendedora, eu era uma realizadora de sonhos. Eu ajudava as pessoas a realizarem um sonho, que era um sonho que eu tinha. E eu também não tinha casa própria. Era um sonho que eu também tinha. E que eu também realizei, que foi quando eu comprei o meu primeiro apartamento, que para mim era uma coisa impossível. Mas eu também consegui realizar. Então, as coisas foram acontecendo. Aí, quando eu conheci... Mas, mesmo assim, eu ainda tinha aqueles altos e baixos. Minha vida ganhava aqui e perdia lá. Aí, chegou o vídeo um e-mail. Eu recebi um e-mail falando do psiquiatra havaiano, Dr. Ihaliakala Heulen, que tinha, através dessa prática do Ho'oponopono, tinha curado uma ala de presos com doença mental, que eram irrecuperáveis. E ele conseguiu curar sem nunca ter olhado para nenhum desses presos, nunca teve contato com eles. Inclusive, essa foi uma regra que ele colocou: só vou trabalhar com essa condição, não vou tratar ninguém olhando ninguém. Quero a ficha, eu vou curar em mim, vou trabalhar em mim, porque a gente está conectado. Então, ele curava nele o que tinha de conexão com os presos, que tinha gerado aquela atitude agressiva, aquelas atrocidades, aqueles comportamentos. Então, ele lia a ficha e ele curava nele o que tinha de ligação, o ódio, a raiva, a ira, o desprezo, a insatisfação. Ele ia curando nele. Essa e prática com isso... foi desenvolvida por ele? Não, é uma prática milenar havaiana. Né? Ele foi um aluno da Morná Simeona, que foi uma grande praticante do Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono mesmo, essa prática milenar, ela não era praticada individualmente. Aí a Morná Simeona, ela criou o Ho'oponopono da identidade própria, que as pessoas poderiam praticar individualmente. Antes se praticava em conjunto, em grupo. Então o grupo ajudava a realizar a cura. E aí ela trabalhou em cima disso e ela criou essa forma de você fazer autocura. E ele conheceu,
Ele tinha uma questão com a filha dele que tinha uma doença também, que aparentemente era incurável. E ele era um cara cético também. Mas ele foi observando, ele foi percebendo resultados incríveis na vida dele. E ele se tornou um maior seguidor e discípulo dela. E o maior nome, porque ele ficou conhecido mesmo mundialmente através dos livros que o Joe Vitale, que é um guru da autoajuda lá nos Estados Unidos, publicou, que o Joe Vitale escreveu a história dele no Limite Zero, que foi o primeiro livro do Ho'oponopono. Entendi. Que conta toda a história. E depois o Marco Zero, que é a continuação. Então, na verdade, embora essa ferramenta seja fantástica, se não fosse o Joe Vitale, que ele tinha um alcance fantástico e o marketing que ele utiliza de propagar é extraordinário, ele realmente, ele também tem uma história muito legal. Ele foi mendigo, o Joe Vitale, e ele é um dos caras, ele é milionário. Ele também teve uma ascensão financeira fantástica. Caramba, Então, ele chegou a ser, tipo, morador de rua, morador assim? de rua. Nesse livro, Joe então, ele Vitale. conta a história dele e depois sobre a prática do Ele, Ho'oponopono. eu não sei se no Limite Zero o Joe Vitale, porque eu li há muitos anos, faz muito tempo que eu não voltei a ler. Sim. Mas é que eu conheço a história do Joe Vitale. Eu li em algum outro momento, não sei se lá ou num outro livro. E ele conta que ele também teve essa experiência. Conheceu a E prática. não tinha, mas ele não chegou. A prática ajudou muito ele a ter uma ascensão. Inclusive, esse livro, O Limite Zero, ele se tornou best-seller antes de ser publicado. Antes de ser publicado, já tinha um monte de gente, porque vazou na internet que ele ia publicar sobre o Caramba! Ho'oponopono, e já se tornou um best-seller antes de ser lançado. Esgotou venda na pré-venda. Antes, isso. E aí se tornou um fenômeno. E o mundo conheceu o Ho'oponopono através do Joe Vitale. Ele foi o grande difusor mesmo, né? E aí eu conheci através disso. E aí lançou o livro, eu comprei os livros, estudei os livros, Você achei conheceu através do fantástico. e-mail? Através do e-mail, que eu não sei como que chegou até mim. Alguém me mandou, algum amigo. Foi algum amigo que mandou. Caramba. Aí eu achei extraordinário. Falei, meu Deus, tá aqui. Eu vou praticar isso daí, porque aí tá a solução para eu curar minha vida, né? Só que eu achava muito difícil fazer a prática do Ho'oponopono, porque você tinha que lembrar de fazer. E assim, para você fazer todos os dias, porque você tem que ter a consciência dos sentimentos que você tem. Porque o problema é que a maioria das coisas que a gente faz é inconsciente. A gente faz 95% do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente faz é no piloto automático. Sim, até Até respirar. dirigir, a gente dirige. Você não percebe que você está respirando exatamente. Seu corpo está trabalhando, você não está. Você não está comandando. É o subconsciente que comanda a respiração, a digestão, o batimento do coração. Você dorme, o subconsciente continua lá antenado. Sim. Ele não dorme nunca. Então, a gente faz 95% das coisas no piloto automático e a gente só faz o que está programado, as programações mais fortes. Então, muitos hábitos que a gente tem são hábitos de pobreza, que estão criando mais pobreza, hábitos que estão criando mais dificuldade, e a gente não percebe que está fazendo isso. E o Ho'oponopono, quando você se disciplina a praticar diariamente, ele vai limpando no inconsciente o que você não sabe que está lá, e aí com a prática você vai tendo mais consciência, você vai percebendo o que você não percebia. Porque realidade também é percepção, né? Cada pessoa percebe a vida de um jeito diferente. E de acordo com os programas, o que os programas permitem que